aí, galera lá na internet, professor Davidson de volta, o lembrador, tá? O professor que faz você viajar no tempo, tá? Ora, a história é a única ciência que ainda hoje permite você fazer isso, tá? Todos os cientistas do mundo, em diversas áreas, já tentaram fazer uma máquina do tempo, mas só o historiador consegue fazer você sair de hoje e ir lá atrás. 2.000 anos, 10.000 anos, 1 milhão de anos atrás. Beleza? Hoje a gente vai trabalhar com um tema muito importante. Vamos fazer uma revisão bacana sobre dois assuntos: criacionismo e evolucionismo e o povoamento da América. Beleza? Inscreva-se no canal, não se esqueça, ative o sininho, tá? Dê um like no vídeo, comente, compartilhe e, principal, assista o vídeo inteiro. Bom, se você quiser continuar recebendo vídeos de qualidade, inscreva-se no canal. Don't forget, não se esqueça. Então, bora lá. Evolucionismo, rapidinho, só para dizer o que é. É a teoria mais aceita atualmente para a explicação da origem do homem, tá? A explicação científica mais aceita, tá? O principal representante do evolucionismo, o cientista inglês Charles Darwin, afirmou no século XIX que os homens e todos os seres vivos são o resultado de um longo processo de evolução, tá? De milhões de anos. A gente foi se desenvolvendo como seres unicelulares, né? E depois nos tornamos seres pluricelulares mais complexos e fomos nos desenvolvendo até nos tornarmos, tá? Os seres humanos que somos hoje. Mas isso demorou muito tempo. Certo? Essa é a ideia do evolucionismo. Bom, é a teoria da evolução. Por outro lado, o criacionismo já é a ideia que está na Bíblia Sagrada, em que você ouviu falar tanto durante a sua vida, né? O criacionismo é uma teoria que tenta explicar a origem da vida e a evolução do homem, né? Se baseia na fé da criação divina. Então a ideia do criacionismo é que alguém criou. Quem foi que criou? Segundo a Bíblia, Deus, tá? Lembrando que diversas culturas possuem sua versão própria do criacionismo, como é o caso da mitologia grega, tá? Que é um mito de fundação, tá? A mitologia chinesa também é a mesma coisa, cristianismo, dentre outros. Ou seja, não é só o cristianismo que nós conhecemos de Deus, de Jesus Cristo, a ideia de criação em 7 dias e tal. Não, né? Nós temos outras culturas, outras religiões que também têm a sua ideia de criacionismo. Beleza? Então, bora nas questões. Questão número 1. Pode dizer que o criacionismo caracteriza-se pela defesa do seguinte argumento: todas as espécies de seres vivos existentes evoluíram ao longo do tempo, seguindo as leis da seleção natural. A vida, tá? Nós estamos falando de quê? De uma teoria só, do criacionismo, não é evolucionismo, tá bom? A gente tem que diferenciar isso aí. Então, todas as espécies de seres vivos existentes evoluíram ao longo do tempo, evoluíram, ora a palavra, não foram criadas. Não, gente. No criacionismo, elas foram criadas, elas não foram evoluídas, tá? B. A vida, o universo e todos os seres existentes não passaram a existir do nada, sem que houvesse um ser superior e eterno que os tivesse concebido inteligentemente, um ser superior, no caso Deus. É isso que o criacionismo diz? Parece que é isso, né? Vamos ver, só para confirmar. O desenvolvimento da vida e da grande diversidade de seres vivos independe de algo externo à materialidade de sua existência. Independe não. Essa diversidade toda, segundo o criacionismo, foi criado por alguém. Letra D. Nenhum ser vivo pode ser tido como membro de uma espécie independentemente das leis da seleção natural. Gente, o que é o criacionismo? Tá? Que a vida, o universo, todos os seres existentes, eles não passaram a existir do nada, tá? Ou seja, alguém, um ser superior e eterno que os criou. Bom, essa é a ideia do criacionismo. Então ficamos com a letra B de bola. Questão número 2. Analisa as afirmativas a seguir, ou as afirmações a seguir. Só há uma forma de surgimento do universo, não havendo contestação de sua origem, porque acaba sendo muito evidente.
Já falei, em história não tem essa ideia de somente, de unicamente, de só. O item 1 está errado, está errado. Item 2. Há duas grandes teorias que se confrontam com relação ao surgimento do universo, sendo a criacionista e a evolucionista. Opa! Tá certo, né? Tá certo. Item 3. A teoria evolucionista é a única teoria correta e incontestável? Já falei. Única. Essa palavrinha não dá certo em história, tá bom? Então, parece pra gente que apenas o item 2 está correto. Vamos confirmar aqui, ó. Assinar a alternativa correta. Somente o item 1 está errado. O item 3 está errado. Tá bom? O item 1 está errado. O item 3 está errado. Então, sobra apenas o item 2. Então, letra B de bola. Questão número 3. A ideia criacionista relacionada à origem do ser humano predominou nas sociedades ocidentais cristãs até o século XIX. Tá? Durante muito tempo de estudo, o cientista Charles Darwin lançou o livro A Origem das Espécies, no qual propôs o que, gente, que a gente estava falando agora há pouco? O reforço do criacionismo, o evolucionismo, o cristianismo, a seleção natural ou a patologia humana. Muito fácil, very, very easy, né? O evolucionismo, também já falamos agora há pouco, não tem como esquecer, tá certo? O evolucionismo, Charles Darwin, evolucionismo, Bíblia Sagrada, criacionismo. Questão número 4. A chegada do homem à América é cercada de controvérsias e teorias. Nosso continente teria tido seu início de povoamento entre 100 mil anos e 10 mil anos antes de Cristo. Sobre o homem na América, é correto afirmar. Já mudamos de assunto. Já saímos do criacionismo e do evolucionismo e estamos agora no povoamento da América. Tá bom? Então, sobre o homem na América, é correto afirmar o quê? Hoje sabemos que os primeiros hominídeos que vieram para a América foram os australopitecos, que vieram da África através de séculos, passando pelo Oceano Atlântico. Meu Jesus Cristo, hein? Como é que eles atravessaram o Oceano Atlântico? Não existe essa teoria, tá bom? Corta isso aí da tua vida. Letra B. Uma das teorias mais aceitas da chegada do homem à América é a teoria Clovis, que diz que os primeiros grupamentos humanos teriam chegado à América pelo Estreito de Bering, entre o final do período Paleolítico e o início do Neolítico. Opa, essa aqui faz sentido, tá bom? Quando fala em Estreito de Bering, tá bom? É uma faixa lá em cima, no norte do continente asiático e que liga ao continente americano. E que na última glaciação, o congelamento da Terra, essa faixa de mar, ela ficou congelada e permitiu que pessoas ali durante muito tempo passassem, tá bom? Parece essa. Vamos ver aqui a letra C. Está comprovado pelo fóssil humano encontrado na Lagoa Santa, em Minas Gerais, Luzia, né? Que os humanos americanos não são descendentes de outros continentes, mas sim teriam tido sua própria linha evolutiva na América. Epa! O que está dizendo isso aqui? Que o homem americano surgiu na América e não veio de outro continente. Essa teoria não existe também, tá bom? Não existe. A Luzia de Lagoa Santa, o crânio negroide que foi encontrado naquela área, né, deduz outras teorias, mas não de que o homem teria surgido na América. É impossível o ser humano ter chegado às Américas por outra via que não o Estreito de Bering, devendo algumas teorias que pregam sua vinda pelo Oceano Atlântico ou Pacífico serem ignoradas. Não podia atravessar para o outro lado? Podia, gente. Tem outras teorias. Tem a teoria sobre a Polinésia, né, que eles atravessaram uma parte aí do Oceano Pacífico e chegaram à América. Essa é mais plausível, tá bom? Vieram de canoas de couro atravessando o oceano. Mais ou menos, né? Dá para, forçando assim um pouco a barra, dá para acreditar, tá bom? Mas a mais plausível é a do Estreito de Bering. Ela não é a única, tá bom? Então está dizendo que é impossível ter outra ideia. Não existe isso. Então nós vamos ficar aqui com a letra B, teoria de Clovis, tá? Que é a passagem
pela Ásia, chegando à América pelo Estreito de Bering. Questão 5. Tá? Falando aqui um pouquinho sobre os povos da América, né? Acabamos aqui colocando uma questão antes do esquema, né? Então, o continente americano, a origem veio de onde? O povo surgiu onde? A humanidade surgiu onde? Na África. Bom, de lá é que ela foi se espalhando por conta do nomadismo para outras áreas, tá? Origem, África. Destino, Europa, Ásia, Oceania e América. Foi para as outras regiões também. Povoamento da América ocorreu na última glaciação, ou seja, durante muito tempo, povos foram atravessando o Estreito de Bering, que é uma das teorias explicativas. Explicações, Estreito de Bering e também navegação. Navegação pelo Oceano Pacífico e outra mais, assim, menos comunicada é a navegação pelo Oceano Atlântico, que é muito mais largo, né? Bom, chegando na América, eles vão se desenvolver, formar suas tribos, né, os seus povos, né, produzir agricultura, né, no caso do México, alimentos, feijão, pimentão, abóbora, tomate, milho, vão se tornar sedentários, né? A partir do momento que eles desenvolverem a agricultura, eles deixam de ser nômades e passam a ser sedentários, se fixar numa região e viver ali, tá? O que mais? Viviam de caça, pesca e coleta, tá bom? Eram nômades, muitas vezes, e grupos pequenos, tá bom? Então, muitos se tornaram nômades, depois conseguiram a agricultura mais rápido, outros demoraram um pouco mais, mas todos eles desenvolveram a agricultura, né? Ou aqui no Brasil, nem tanto, né? Eles ficaram mais na questão da coleta, da caça e da pesca. Coletar é diferente de colher, atente a isso, tá bom? Quem planta, colhe. Quem não planta, coleta. Ou seja, pega aquilo que já está na natureza. Ah, eu não conhecia o fruto. Né? Comeu pimenta, deve ter comido pimenta, né? Vai saber. Né? Comeu um monte de fruta aí que fez mal, intoxicou, mas experimentando, né? Tem que experimentar. Então tá certo. Então bora lá, questãozinha. Questão número 5. Olha só, pintura rupestre, não é isso, galera? Pintura rupestre. São esses desenhos feitos nas pedras aí, antigas. E aqui a gente tá vendo, ó, animais, pessoas, tá bom? A pintura rupestre mostrada na figura anterior, que é um patrimônio cultural brasileiro, expressa o conflito entre os povos indígenas e os europeus durante o processo de colonização no Brasil. Ou nada a ver, gente. A organização social e política de um povo indígena e a hierarquia entre seus membros, aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história do Brasil. Ah, agora sim. Aspectos da vida cotidiana. Eles pintaram o que aqui? A galera estava caçando, a galera estava tirando frutos, coletando, né? Estavam aqui embaixo, ó, fazendo outras atividades nos rios, estavam desenvolvendo, brigando também, ou seja, coisa do dia a dia, coisa da vida deles. É isso que eles desenhavam. Bom, os rituais que envolviam sacrifício de grandes dinossauros, opa, que isso, gente? A constante guerra entre diferentes grupos paleo-índios da América durante o período colonial, não. Paleo-índio do período colonial, não. Paleo-índio é antes do período colonial, muito antes. Questão número 6, tá? Fóssil Luzia, encontrado no sítio arqueológico de Lagoa Santa, Minas Gerais. Foi destruído no incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro em 2018. Se lembra, gente? Um museu riquíssimo, cheio de artefatos, né? Cheio de obras raras da história do Brasil e do mundo, né? Foi destruído, inclusive esse fóssil aqui, ó. Poxa vida, Luzia, hein? Então bora lá. Sobre o fóssil denominado Luzia, né? Chamado de Luzia, encontrado em Lagoa Santa, no Brasil, é possível afirmar: sítio arqueológico de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Foi datado com aproximadamente 50 mil anos, tendo recebido esse nome como uma homenagem à pesquisadora homônima que liderou a expedição em Lagoa Santa. Epa, nada a ver, gente. Aí esse nome Luzia é homenagem a outra coisa, já vou falar para vocês. Foi comprovado como uma farsa, não vou nem terminar de ler essa besteira. C. Foi datado com aproximadamente 12 mil anos e recebeu tal nome como uma homenagem ao fóssil Lucy,
considerado o fóssil de hominídeo mais antigo do mundo, encontrado na Tanzânia, no continente africano. Aí sim. Luzia brasileira, tá? Esse nome foi dado em homenagem a Lucy, uma outra mulher lá da Tanzânia. É um fóssil feminino que foi encontrado por praticamente 4 milhões de anos atrás. Né? A idade desse fóssil de Lucy. Luzia só tem 12 mil anos. Lucy é muito mais antiga. E Lucy foi em homenagem à música dos Beatles, né? Que os pesquisadores, arqueólogos estavam ouvindo no momento em que encontraram o fóssil dela. Tá? Letra D. Não tem importância nenhuma para o estudo da ocupação. Não vou nem terminar, né? Não vou nem terminar. Quando essa galera faz essa besteira, você para logo, tá bom? Então aqui fica a letra B de bola. Né? Letra C. Letra C. Ó, já ia errar aqui, presta atenção, hein? Letra C, tá bom? Vamos para a próxima questão. Questão número 7. Olha, esse aqui é um sambaqui, gente. Sambaqui. Esses morros aí que a gente encontra na praia, né? Mas não é qualquer praia, não. É mais lá no sul do Brasil. Tá? Mas nesses morros aí, tinha muita coisa por baixo. E como é que encontraram, né? A galera foi destruir, né? Raspar com trator para construir uma obra, fazer um caminho ali. A galera passar de bugre, de moto, de quadriciclo em cima deles. Aí acabaram que encontrando ao longo do tempo artefatos que estavam enterrados ali. Né? E, na verdade, o nome disso aqui não é um morro, é um sambaqui. Os sambaquis estão entre os sítios mais característicos e completos do ambiente da arqueologia brasileira. Os maiores sambaquis do Brasil estão localizados aonde, gente? Santa Catarina, São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Pará. Santa Catarina, lá no sul do Brasil. Questão 8. Entre os sítios arqueológicos que contêm os maiores acervos de arte rupestre do mundo, alguns estão localizados no Brasil, no estado do Piauí, na cidade de São Raimundo Nonato. O nome do parque que administra esses sítios no Piauí chama-se, uma questão decorativa, né? Por exemplo, esse sítio arqueológico, ele foi comandado por muito tempo por uma arqueóloga chamada de Nied Guidon. Tá? E ela é que conseguiu novas teorias em relação à chegada do homem na América. Porque a teoria de Bering, ele diz que os homens chegou aqui de 12 a 19 mil anos, 20 mil anos antes de Cristo. A Nied Guidon, pelas suas pesquisas neste sítio, que eu vou falar o nome agora, o homem chegou aqui por volta de 50, 60, 70 mil anos antes. Ou seja, uma teoria bem diferente da teoria de Bering, tá bom? Então o nome do sítio arqueológico do Piauí é Parque Nacional Serra da Capivara. Estava procurando lá no final, mas estava aqui no começo, na letra A. Parque Nacional da Serra da Capivara. Beleza? Questão número 9. Sobre o surgimento da agricultura e seu uso intensivo pelo homem, pode-se afirmar que foi posterior no tempo ao aparecimento do Estado da escrita. A agricultura veio depois do Estado, gente? Não, veio antes, né? Inventaram muito antes do que a política. B. Ocorreu no Oriente Próximo, Egito e Mesopotâmia, e daí se difundiu para a Ásia, Índia, China, Europa e a partir desta para a América. Parece, né? C. Como tantas outras invenções, teve origem na China? Não, isso aí pode arriscar. Ocorreu em tempos diferentes no Oriente Próximo, Egito e Mesopotâmia, na Ásia, Índia, China e na América, Peru. Olha, qual a diferença entre isso aqui? Entre a B e a D, tá? É porque está dizendo que surgiu no Oriente Próximo e dali a ideia foi chegando a outros lugares, né? A partir do contato. A letra D está dizendo diferente, que surgiu em diversos locais diferentes, distantes, sem contato. Ó, ocorreu em tempos diferentes, inclusive no Oriente Próximo, Egito e Mesopotâmia, na Ásia, Índia e China e na América, México e Peru. Essa é a correta. Porque, por exemplo, a América, o México e Peru, lá nos maias, né? Os astecas e incas, aqueles três povos, eles desenvolveram a agricultura sem ter contato com o Egito e Mesopotâmia, sem ter contato com Índia e China, tá certo? Então foi em tempos e lugares diferentes.
De todas as invenções fundamentais, a metalurgia e o comércio foram as que menos contribuíram para o ulterior progresso material do homem. Nada a ver? Nada a ver. Então, correto aqui, letra D. Última questão, galera. Última questão, presta atenção, que é esta revisão para Enem vestibular, tá bom? E concurso público também. Os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca e à coleta. Eles eram nômades, né? De frutas e vegetais, garantindo sua subsistência, porque ainda não conheciam as práticas de agricultura e pecuária, criação de animais, também chamada de pastoreio. Uma vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar. Tá? Isso é nomadismo. Será que é isso que está pedindo a questão? O texto refere-se ao movimento migratório denominado... Qual é? Já falei, hein? Letra B, nomadismo. Nomadismo significa a característica de povos que não têm uma moradia fixa, tá? E que ele, por diversos motivos, aqui colocou um motivo, eles migram para outras regiões distantes, tá? Beleza? Finalizamos aqui, né? Questão número 10, se liga no lembrador, inscreva-se no canal, não se esqueça, gente, tá? Dê um like no vídeo, comente, compartilha, tá bom? E estude. Valeu, um abraço, até a próxima aula.